Dando continuidade à individualização da pessoa, falei do nome, que é bem mais extenso, agora eu vou falar do estado. A palavra estado, ela provém do latim status, empregada pelos romanos lá na antiguidade, para designar os vários predicados, as várias propriedades, as características integrantes da personalidade. Nessa época, gozava de plena capacidade quem reunia três qualidades: os aspectos da liberdade, cidade e família. Então, no direito moderno, né, vindo agora para o nosso tempo, sobreviveram apenas esses dois últimos, que é cidade e família, obviamente porque a liberdade hoje todos nascem livres, né? Antigamente existia a escravidão, o ser humano por muitas vezes era tratado como propriedade. Então, sobreviveram os dois últimos, cidade e família, ou seja, a nacionalidade ou estado político e o estado familiar. Então, o estado nada mais ele se trata da soma das qualificações da pessoa na sociedade, hábeis a produzir efeitos jurídicos. O estado é o modo particular de existir de uma pessoa. O estado ele possui três aspectos. Nós poderíamos dizer que existem três estados, três espécies de estados. Primeiro, estado individual ou estado físico. É o modo da pessoa quanto à idade, ao sexo, à cor, à altura, saúde. Então, essa pessoa, qual a idade dela? 5, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 80 anos? Qual é o sexo dela? Homem, mulher, trans? Hoje em dia nós temos essa possibilidade também. Qual é a cor dela? Caucasiano, negro, preto, né? Amarelo, entre aspas também, que a gente costuma dizer. Qual é a altura dela? Qual é a saúde dessa pessoa? Ela é uma pessoa insana? Ela é capaz, incapaz, sã, relativamente capaz? Então, o estado individual ou físico diz respeito a aspectos, a particularidades da constituição orgânica que exerce influência sobre a capacidade civil que todos temos. O segundo aspecto do estado é o estado familiar. O estado familiar é o que indica a sua situação daquela pessoa na família em relação ao matrimônio, se é casado, solteiro, divorciado, viúvo, estado civil, casado, estado civil, solteiro, estado civil, viúvo, separado, enfim. E também o estado familiar, ele demonstra o parentesco por afinidade ou consanguinidade. Parentesco por afinidade ou consanguíneo. Pai, filho, neto, irmão, avô. Esse é o estado familiar. O terceiro estado é o estado político. O estado político é a qualidade jurídica que advém da posição daquele indivíduo na sociedade política. Então, pode o indivíduo ser nacional, nacionalidade nato, ele é nacional nato ou naturalizado, pode ser estrangeiro. Os brasileiros natos são aqueles que se enquadram no artigo 12, inciso 1, alíneas A, B e a linha C da Constituição. Já os naturalizados são os que se enquadram no artigo 12, inciso 2, alíneas A e B da Constituição. A respeito ainda desse estado político, e já que nós falamos de nacionalidade, interessante, oportuno aqui nós diferenciarmos a nacionalidade da cidadania. Nacionalidade é a qualidade daquilo que é nacional, que é próprio da nação, da pátria. É a condição de um cidadão que pertence a uma determinada nação com a qual ele se identifica. A cidadania é a qualidade de possuir e exercer os seus direitos políticos. E muitas vezes a palavra cidadão e eleitor são utilizados como sinônimos. Então, um eleitor é cidadão, mas quem não é cidadão, nem por isso deixa de ter, aliás, a nacionalidade brasileira. Então, utilizando um conceito mais técnico, a cidadania também pode ser definida como a condição do cidadão.
do indivíduo que vive de acordo com um conjunto de estatutos pertencentes a uma comunidade política e socialmente articulada, que é a Constituição. A cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos nesse conjunto de estatutos pertencentes a essa comunidade política que é a Constituição de um país. O Estado ainda possui características, que são 3, para finalizarmos o assunto. Primeiro, indivisibilidade. O Estado da pessoa ele é uno, ou seja, ele é singular, unido, unificado, único. Então o Estado ele é uno e indivisível, sendo regulamentado por normas de ordem pública. Então, como não podemos, assim como nós não podemos ter mais de uma personalidade, não nos é possível possuir mais de um Estado. Ninguém pode ser ao mesmo tempo casado e solteiro, maior e menor. Lógico, tem exceção, como quase tudo no direito tem exceção. Dupla nacionalidade é possível, por exemplo, mas é uma exceção à regra. Segunda característica do Estado é a indisponibilidade. O Estado civil ele pode ser um reflexo da nossa personalidade e não pode ser comercializado. Então, o Estado civil, por ser um reflexo da nossa personalidade, ele não pode ser comercializado, ele não pode ser alienado, renunciado, não se pode dispor, desfazer do Estado. No entanto, é possível a mutação dele, a transformação dele. Um menor pode se tornar maior. Um solteiro, ele pode se transformar, se transforma, muda para casado, que pode, eventualmente, se separar ou se tornar viúvo. Então, existe a modificação. Então, pode ocorrer uma modificação nos casos do Estado, nesses elementos que integram o Estado. Mas a unidade substancial é inalterável. E, por fim, terceira característica do Estado é que ele é a imprescritibilidade. O Estado é imprescritível. Não se perde ou adquire um Estado pela prescrição. A prescrição ela se encontra no artigo 189 do Código Civil. Então, não se perde o Estado pelo simples desuso ou decorrer do tempo. Ele é imprescritível, ele nasce com a pessoa e com ela permanece. Próximo vídeo, último, nós vamos falar do domicílio. Valeu, boa semana a todos.